Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um assunto que me trouxe reflexões profundas. Então já pega aí papel e caneta para anotar os principais insights que eu quero conversar aqui com vocês hoje sobre como as oportunidades surgem na nossa vida. Por muito tempo eu pensava que a virada de chave da minha vida ela seria um evento, algo assim extraordinário que ia acontecer, ou era um segredo, um pulo do gato, algo assim, realmente extraordinário, como se fosse algo muito marcante aconteceria e essa seria a grande virada. Aliás, como você pensa que surgem as oportunidades? Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários porque eu estava pensando sobre isso, que na verdade as oportunidades, muitas vezes elas estão ali no nosso dia a dia, na nossa frente, nas coisas óbvias às vezes, naquelas trivialidades que às vezes passam até despercebidas. E eu estava analisando o que me levou a ter uma virada financeira, mas muito mais do que relacionado às finanças, principalmente a qualidade de vida, a ter uma rotina mais tranquila. E eu percebi que isso aconteceu há muitos anos atrás, quando eu decidi fazer um curso sobre negócios digitais, mas não especificamente esse curso, mas a visão que eu tive a partir desse curso, a forma como eu comecei a enxergar a vida, as circunstâncias, é como se esse curso ele estivesse aberto novas possibilidades, como se ele tivesse expandido a minha mente a conseguir perceber muitas outras oportunidades. Porque eu fiz esse curso, depois eu fiz vários outros, até que chegou um dia que eu tive a ideia de gravar vídeos no YouTube e compartilhar o meu conhecimento. E eu tive essa ideia e eu comecei a sentir muito forte que eu realmente precisava fazer isso. Ao ponto assim de ficar incomodada por eu não estar fazendo. Porque eu tive a ideia, só que aí foi passando uma semana, a outra semana. Nessa época eu não era tão disciplinada, não era tão comprometida. Só que essa ideia estava ali, me incomodando. Faz, Cris, faz, grava, grava. Aí fui lá, comecei a gravar, compartilhar as coisas que eu estava estudando. E assim foi indo. Rotinas, experiências. E aí esse ano, novamente, eu tive essa questão de ter uma ideia muito forte com o guia da rotina produtiva. Eu tive a ideia do guia, eu olhei para a minha rotina, para o que eu fazia no meu dia a dia, e eu percebi que tinha ali sim um método, uma estrutura que eu só precisava organizar isso para compartilhar com mais pessoas como que eu organizava a minha rotina. E eu senti muito forte que eu realmente precisava fazer isso. E eu acredito que isso não seja apenas uma coincidência, mas que existe algo muito mais profundo, uma força. Eu acredito que realmente é um direcionamento de Deus, sentir que você realmente precisa fazer algo. E hoje, quando eu recebo o relato das minhas alunas ali falando que a rotina melhorou, que elas conseguem ter mais direcionamento, que elas estão tendo menos ansiedade, que elas estão conseguindo fazer as suas tarefas, isso me traz uma profunda satisfação, uma alegria. Só que tudo isso começou naquele dia que eu decidi fazer um curso. Algo que parecia normal do dia a dia, fazer mais um curso, aprender uma nova habilidade, aprender novos conceitos. Então, às vezes, as oportunidades, elas estão escondidas, disfarçadas de um curso, de um vídeo que você assiste e faz você pensar, você refletir sobre um assunto. E isso vai se acumulando com o passar do tempo, até aquele momento que você tem uma ideia que pode ter um grande potencial. Às vezes, essas oportunidades também estão escondidas num evento que você vai, nas pessoas que você conhece lá, na troca de ideias, nas histórias que você escuta, que vão te inspirar a ter uma ideia, ou então a fechar uma parceria.
um e-mail que você manda, um recado no WhatsApp ali e mantém o contato. Coisas assim que num primeiro momento, talvez você pense assim, tá, é só mais um curso, é só mais um vídeo, é só mais um evento e outras coisas aí do dia a dia. Muitas vezes a gente subestima, mas a gente precisa treinar o nosso olhar, a nossa percepção, a nossa intuição para ver as oportunidades que estão bem na nossa frente. Hoje mesmo aconteceu comigo, assistindo um vídeo, eu tive uma ideia para as alunas da rotina produtiva que vai ajudar elas ainda mais. E era um vídeo simples, mas que me levou a pensar outras possibilidades, a enxergar algo que eu ainda não tinha visto. Então a gente só vai conseguir ter ideias e se movimentar numa direção e enxergar oportunidades a partir do momento que a gente começa a ampliar a nossa visão, no momento que a gente busca enxergar as coisas de diferentes ângulos. Isso que vai trazendo esse treino para o nosso olhar. Só que também precisamos saber escolher as melhores oportunidades. Porque ideias, nós vamos ter milhares, infinitas possibilidades se a gente for pensar. Existem muitas formas da gente avançar. Só que o nosso tempo, ele é limitado. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, então o nosso tempo é escasso. Concorda comigo? Então nós precisamos ser seletivos e olhar para essas oportunidades, para todas as ideias que surgem na nossa frente, para todas as possibilidades que estão diante de nós e conseguir avaliar qual que faz mais sentido no momento. Às vezes uma ideia, ela é excelente, só que ainda não é o momento de executar. Às vezes é uma ideia que mais adiante vai se encaixar na sua realidade. Às vezes aquela ideia é exatamente também o que você precisa nesse momento. Então é necessário avaliar e ver qual que vai te levar na direção dos seus sonhos, daquilo que você quer alcançar para a sua vida, qual que realmente está alinhada com os seus objetivos, com o seu estilo de vida. Aqui cabe muito bem a pergunta: qual é o problema que eu preciso resolver agora? Ou então, qual é a habilidade que eu estou precisando desenvolver nesse momento? Esse é um ponto interessante, porque se a gente for olhar cursos, existem 1 milhão de possibilidades que você pode fazer, eventos, contatos, existem inúmeros. Mas qual que faz sentido nesse momento? Essa até é uma das coisas que eu utilizo quando eu vou escolher um livro para ler. Qual é o problema que eu preciso resolver nesse momento? Nós sempre temos algo para resolver na nossa vida, pessoal, profissional. Então, qual é o problema que eu vou resolver agora? Qual é aquele que tem mais importância e urgência nesse momento? Porque isso dá uma direção. Até no livro aqui, deixa eu pegar para vocês, Essencialismo, o autor ele fala que nós não temos tempo nem energia para aproveitar tudo o que surge na nossa frente. Nós não temos tempo para aproveitar todas as ideias que a nossa mente, se a gente estimular, surge 1 milhão de possibilidades. Mas nós precisamos selecionar aquela que mais faz sentido, a melhor, a que realmente vai nos alavancar na direção que nós queremos avançar. Porque nós não temos tempo nem energia para aproveitar tudo que surge na nossa frente, nós não temos tempo para realizar todas as demandas que parecem urgentes, todas as tarefas que surgem ali no nosso dia a dia. Isso é até algo que eu trabalho muito dentro do Guia da Rotina Produtiva, em ser seletivo em relação às tarefas e se concentrar naquilo que mais faz sentido para a sua vida, naquilo que é mais importante e não apenas naquilo que é urgente, que muitas vezes não tem nada a ver com seus objetivos de vida. Aliás, se você deseja construir uma rotina mais produtiva, com mais foco, com mais intencionalidade, eu quero te convidar a conhecer o Guia da Rotina Produtiva. O link dele está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então, clica lá e acessa o site que tem todas as informações.
Então, nós precisamos ser realmente seletivos para conseguir aproveitar as melhores oportunidades. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é persista nas oportunidades escolhidas. Muitas vezes a gente até escolhe qual oportunidade que vamos aproveitar na nossa vida, mas no primeiro obstáculo a gente pula fora. A gente pula para a próxima novidade. E uma frase que eu li hoje me marcou bastante foi que o futuro não é um lugar, é uma construção. Se essa frase te tocou, deixa um like aqui também para mim saber que você se identificou com ela, porque eu fiquei imaginando, ali todos os dias você vai lá e coloca um tijolinho no seu futuro. Só que se você, no obstáculo ali, que um tijolinho ficou mal colocado e acabou tombando, você já desiste de toda aquela construção e aí recomeça uma outra construção. Se você está sempre recomeçando a sua construção, você nunca consegue concluir nenhuma. E aí você nunca consegue atingir nenhum objetivo porque você está sempre pulando para a próxima novidade porque surgiu algum desafio, alguma dificuldade naquele caminho que você estava trilhando. Ou então porque os resultados estão demorando, a construção não está avançando no ritmo que você gostaria, e aí você abandona ela e parte para a próxima ideia. E aí você está sempre começando do zero. Agora, quando surge um desafio, uma dificuldade, que você vai lá e enfrenta ela naquela construção, naquele caminho que você está seguindo, por mais que você precise, às vezes, dar uns passos para trás e começar a colocar novamente os tijolos ali que você já tinha colocado, você não está começando do absoluto zero, você está dando continuidade, porque resultados não acontecem do dia para a noite. Assim como as oportunidades, elas não parecem que tem um monte de luzinha piscando ao redor delas e um aviso oportunidade, mas são coisas triviais do nosso dia a dia que vão acontecendo. Os resultados também. Quando você percebe, você está vivendo exatamente aquilo que você sonhou. As coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Só que para isso você precisa treinar o seu olhar para perceber essas oportunidades, para você entender em que situações realmente vale a pena você investir o seu tempo, a sua energia, saber escolher as melhores oportunidades que estão à sua frente e persistir nelas até conseguir alcançar. E esse persistir, ele envolve você transformar essa oportunidade em algo que faz parte do seu dia a dia. Precisa estar presente ali na segunda, na terça, na quarta-feira. Todos os dias você precisa fazer algo nessa oportunidade que você decidiu aproveitar. É isso que nós trabalhamos também dentro do Guia da Rotina Produtiva. Você colocar os seus objetivos ao longo da sua semana, para você realmente conseguir alcançar. Porque o objetivo isolado da sua rotina não te leva a lugar algum, fica apenas no papel. Se ele não faz parte do seu dia a dia, não tem como você conquistar ele, não tem como você construir essa construção. E agora eu quero saber aqui o que você pensa a respeito desse assunto, sobre oportunidades. Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, também compartilha esse vídeo com um amigo. E eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu falei sobre como não desistir. Porque sim, os desafios vão surgir, os obstáculos também. E nesse vídeo eu falei mais, então clica aí, assiste ele que ele vai te ajudar. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima.